Olá a todos, bem-vindo a mais um Conversa de Mercado. Hoje nós vamos falar com Fabrício Mitre e a Brain decidiu fazer aqui uma série de entrevistas com gestores de empresas de capital aberto para entender o que elas estão, quais estratégias do que elas podem falar, elas estão adotando para passar por esse momento aí da crise. Então, Fabrício, muito obrigado, bom ter você conosco. Bom, muito obrigado, Fábio, e toda a equipe da Brain aí pela organização do evento. Tá? Um prazer estar aqui com vocês. Queria então que a gente sempre começa essas conversas contando um pouquinho da empresa. Nem todo mundo conhece a Mitre, embora ela tenha nos últimos meses aparecido bastante no jornal, pela repercussão que ela teve já no pré-IPO e do sucesso que ela tem tido em lançamentos. Contar um pouquinho da onde que surgiu a ideia de fundar a Mitre e, enfim. Bom, só assim, importante talvez contextualizar, né? A Mitre existe há mais de 50 anos, tá? Começou com o meu avô e começou ali focada bastante na época, né? Na zona norte de São Paulo, e depois a gente expandiu aí para todas as outras regiões da cidade e também da Grande São Paulo, né? Já tivemos operações no ABC, em Osasco. Então, sou CEO da Mitre já há mais de 12 anos, tá? Desde janeiro de 2008. E nós temos aí desenvolvido um trabalho, os nossos produtos são voltados exclusivamente para a classe média e média alta, tá? Para cima. Nós não temos, no caso, nenhum produto dentro do Minha Casa Minha Vida. E hoje, o nosso pipeline, que é em torno de 4,2 bi de reais em VGV, ele está 100% localizado dentro da cidade de São Paulo especificamente, tá? Então, não é Grande São Paulo, é especificamente o município de São Paulo. A gente sempre busca desenvolver empreendimentos próximos a metrô, né? Então, aí, tendo em vista, né, essa tendência cada vez maior para as pessoas terem flexibilidade, mobilidade, né? É algo que a gente leva aí muito em conta quando a gente escolhe um determinado terreno. E sempre o que a gente tem feito aí são unidades de 2 e 3 dormitórios para usuários finais e temos feito unidades de 1 dormitório ou estúdio para tanto pessoas que querem morar quanto alugar, né? Nessas unidades compactas, a gente tem observado aí uma predominância de investidores imobiliários, tá? Você comentou que é uma empresa que tem mais de 50 anos, né? Você é a segunda ou terceira geração da empresa? Terceira. Terceira. Teu pai que passou a gestão, não foi seu avô, então? O meu avô começou a empresa, depois o meu pai e meu tio foram sócios aí por muito tempo, 28 anos, e depois eu, em janeiro de 2008, assumi aí como CEO da Mitre Realty e desde então venho conduzindo o negócio. Teu pai, de alguma maneira, participa ainda no conselho, alguma coisa assim? O meu pai é presidente do conselho. E, bom, uma empresa de 50 anos. Como é que foi, o que motivou vocês a passarem por um processo de rápido crescimento buscando um IPO? Quais são os motivadores? Olha, primeiro, assim, a gente vem crescendo, né, de forma bastante consistente e sustentável ao longo dos anos, né? Nós, felizmente, passamos aí as últimas crises muito bem, né? A gente soube, no momento certo, comprar mais terreno ou parar de comprar, parar de lançar e voltar lançando com mais, aí com um número, um volume maior, né? Então, no nosso setor é muito importante a questão do timing, né? Como é um setor cíclico, é fundamental com os dirigentes das empresas imaginarem aí como é que vai ser o futuro para medir, né, qual que é a trajetória da empresa que deveria ser aí mais rentável, né, ao longo desses anos difíceis. Então, para nós, o IPO ele foi sempre uma carta na manga, né? A empresa, felizmente, tinha uma governança muito bem feita, né? Com todos os comitês internos. A gente é a única empresa que nasceu, mesmo em capital fechado, como partnership, né? Então, a gente tem aí, são 13 sócios executivos que estão no dia a dia da empresa. De fato, isso também é uma diferença muito importante.
E o passo para o IPO foi criar ainda mais governança, né, para a empresa, foi assegurar, né, a sustentabilidade do nosso negócio a médio e longo prazo, né? Obviamente, eu não sou eterno, e é muito difícil, às vezes, as empresas passarem por essa transição de gerações, né? No nosso caso, felizmente, tem dado certo, mas é razoável se imaginar que isso, né, não é uma regra e pode não continuar. No momento em que a gente vira uma empresa de capital aberto, com executivos sócios tocando o dia a dia da empresa, a gente garante a perenidade do negócio, né? Então, tem muita família, o irmão não se dá bem com outro irmão, aí a empresa fica penalizada. Então, a gente sempre procurou trazer esse componente de profissionalismo para o nosso negócio. Como é que funciona essa questão do partnership? Esses executivos, porque 13 também é bastante gente, né? A participação deles foi adquirida na entrada deles ou isso teve dentro do próprio processo de IPO? Entraram todos ao mesmo tempo? Não, esse processo já vem de forma gradativa, já há mais de 6 anos que a gente vem aí compondo esse time de partners da Mitre. E qual é o mínimo e o máximo? Existe um teto para a participação dos executivos ou não? Não, não existe. E outra coisa importante também, né, sobre a decisão de se fazer o IPO, obviamente foi a captação de recursos, né? A gente fez uma operação aí que trouxe para o caixa da companhia pouco menos de R$1 bilhão. Isso traz bastante capacidade da companhia, né, para continuar crescendo o negócio e também desenvolver aí o land bank grande que nós temos, 100% da Mitre, né, sem nenhum tipo de parceria. Então, isso para nós também foi algo importante na decisão de tomar a decisão de fazer o IPO. Quando você diz que ela é 100% da Mitre, significa que vocês compram os terrenos ou fazem permuta? Olha, na maioria dos casos, varia, tá? Tem sempre um percentual de permuta e um percentual em dinheiro. Aí depende do negócio, cada um é específico. Mas que quando vocês compram, então vocês compram diretamente. Vocês não trazem um sócio investidor, que como muitas empresas fazem, que compram o terreno e repermutam com vocês apenas, né? A gente compra o terreno. Mas em termos assim de VGV, vocês... Estou entendendo que o príncipe, quase R$1 bi de caixa é bastante dinheiro, né? E como vocês eram uma empresa não endividada, né? Ou seja, não tinha uma necessidade de pagar compromissos passados, isso é muito como uma estratégia de crescimento acelerado, né? Ano passado, vocês lançaram quanto? Só para conseguir ver a perspectiva de crescimento, né? Em torno de 800 milhões. 800 milhões de lançamento, né? E agora estão com um pipeline aí de potencial de 4,2 bi. E imagino que ainda tem potencial para comprar mais terreno. Bom, qual que é o limite, né? Porque assim, quando consegue captar e ainda por cima nós estamos num momento talvez de baixa. Aproveitando então justamente uma outra pergunta que eu queria trazer, antecipando, será que é um momento de compra de terreno? Existem melhores oportunidades hoje? Como a Mitre vê essa oportunidade específica de compra de terreno? Tá. Olha, a gente particularmente entende o momento atual da seguinte forma, né? Teve um choque enorme do coronavírus, né? Foi um choque duplo, né? Em demanda e oferta, muito rápido. É a maior crise que eu já passei, né? Enquanto CEO da Mitre, tá? Ela, sem dúvida, é uma crise bastante peculiar, né? Porque tem um componente que a gente não consegue muito bem prever e nem resolver, né? Que é essa questão do vírus, como ele se multiplica e infecta as pessoas e tudo que está havendo. Então, a gente viu esse movimento como o mercado financeiro fez uma antecipação enorme de um ano ou mais de catástrofe completa, né? Então, nós saímos aí, né, a Bolsa de pouco mais de 120 mil pontos e viemos para 70 mil pontos, né?
Então, o mercado caiu quase que pela metade, né? Aqui no Brasil, se você analisar em dólar, né? Como o dólar subiu Nossa, muito, a queda foi maior ainda, né? para um estrangeiro que investiu na bolsa logo antes desse problema do Covid, realmente ele experimentou aí uma perda, né? Potencial aí de 60% ou mais, né? Então, os mercados financeiros se anteciparam bastante, né, para um cenário catastrófico. Acho que a economia real não se preparou dessa forma, né, mesmo porque há aí um delay, né, um lag entre o que o mercado financeiro antevê e o que a economia real de fato passa, né, por esse processo. Eu acredito que agora a economia real, de fato, né, desde a segunda quinzena de março, está realmente funcionando em modo crise, né, com um impacto bastante relevante aí desse problema. E então acho que a hora de comprar terrenos mais agressivamente ainda não chegou. Eu acho que a situação deve piorar aí antes dela melhorar, né? Então, a nossa visão é assim um pouco mais cauteloso, escolhendo muito bem os terrenos que a gente de fato quer comprar, né? Mas, então, pelo que eu estou entendendo, a visão de vocês é que essas oportunidades ainda aparecerão. Ainda não está no momento onde elas já surgiram. Mas, possivelmente, como a economia real acontece, os movimentos tanto de alta quanto de queda, de uma maneira mais lenta do que o mercado financeiro, que é instantâneo, em algum momento isso começará a chegar aí no mercado real, seja na saúde financeira das empresas ou dos consumidores, e levará provavelmente a donos de terreno, ou investidores, donos de terreno, aí sim a refletir na necessidade de eventualmente realizar um negócio com preço abaixo do que ele estava prevendo. É mais ou menos por aí? Eu acredito que essa é a tendência. A gente fez uma entrevista para o Valor Econômico no começo do ano, Fabrício, especificamente no final de janeiro, avaliando quanto que tinham crescido o preço dos terrenos no ano passado. Nós conversamos com 15 empresas de incorporação e 5 de intermediação imobiliária para fazer esse levantamento no final de janeiro, lá para o Valor Econômico. E, grosso modo, entendemos que nas regiões mais nobres da cidade, o preço médio tinha subido do terreno, tinha subido ao longo do ano passado 30%, e naqueles miolos das regiões mais nobres ele tinha chegado a subir até 50%, naquelas que eram as regiões realmente, as partes mais nobres das regiões nobres, né? Não sei se você comunga com esse tipo de alta aí, ao redor de 25% a 30% no geral, e nas regiões ultra especiais, podendo atingir 50%, mas talvez isso, parte desse aumento seja devolvido aí ao longo dos próximos meses? Olha, eu acho que, sem dúvida, aí vou dizer, mais acentuadamente no último ano, mas acho que é um processo que já começou há quase 2 anos, né, da economia tendo uma luz no fim do túnel, pelo menos, né, que a gente viveu no Brasil aí a pior crise, né, da história. O mercado de terrenos e o mercado imobiliário, de fato, responderam muito rapidamente, né? Você viu, para você ter uma ideia, né? Acho que você deve ter esses números aí muito bem, mas de 2009 a 2014, né? Vamos falar de 13, que as vendas também foram parecidas com os lançamentos. A cidade lançou e vendeu em torno de 30 a 32 mil unidades aqui em São Paulo, tá? Ano a ano. Quando a gente teve a recessão, em 2015, esse número de 32 mil veio para 18 mil unidades, né? Então, o mercado aí quase que caiu pela metade, né? No ano passado, a gente aqui na cidade de São Paulo já houve um lançamento e comercialização acima de 45 mil unidades, né? Então, você vê que o mercado, né, cresceu aí mais do que dobrou num espaço de tempo relativamente rápido, né? Então, obviamente, isso veio acompanhado de uma alta no preço dos terrenos, né? E realmente o preço dos terrenos estavam em níveis, né, altíssimos antes desta crise, né?
Então, eu acredito que esses preços eles já estão começando a recuar e eu acho que vai ter uma intensificação desse processo por conta, né, de uma razão muito clara, que as empresas hoje, né, estão muito preocupadas com o fluxo de caixa, estão muito preocupadas em, de fato, desenvolver os terrenos que já estão dentro de casa e também o cenário de demanda e estabilidade econômica acabou ficando bastante incerto, né? Não só com a crise financeira e econômica que vivemos, mas também um pouco com essa crise política, né? Que o Brasil aí, de forma bastante peculiar, tem também desenvolvido, né? Então essa é uma preocupação também. Então a conjunção desses fatores me leva a crer que os preços de terreno vão estar mais acessíveis aí nos próximos meses, né? Essa é a nossa visão. A gente viu ao longo do ano passado uma atuação muito forte dos fundos imobiliários, comprando terrenos em parceria com incorporadores, ou como equity, ou como sócios, enfim. Você acha que eles continuarão tendo uma participação importante no mercado de incorporação? Ou crescente? Olha, o que eu vejo em relação a essa pergunta específica, os fundos de investimento que de fato estavam comprando terrenos, todos estavam concentrados em regiões de alta renda da cidade de São Paulo, né? Raramente a gente viu algum fundo de terreno, algum fundo imobiliário para compra de terreno comprar imóveis fora dessa micro-região, né? Eu acho que agora, sem dúvida, eles vão pôr o pé no freio e, obviamente, a gente conversa aí com todos eles com alguma regularidade e, de fato, isso já é uma realidade, tá? Então, esse que foi um dos fatores que possibilitou isso, né, e reforça justamente como eles estavam concentrados em pouquíssimas regiões da cidade, foram justamente as regiões que ocorreram os maiores aumentos de preço de terreno, né? Se ampliou muito o leque de players comprando terreno em regiões muito reduzidas. Sim. E como é que vocês, o que você pode falar como gestor publicamente, de que tipo de ajuste estratégico vocês fizeram por causa da pandemia? Que vocês foram e fizeram o IPO muito pouco antes da pandemia. Então, ele tinha um planejamento estratégico que era, bom, vamos colocar quase um bi em caixa e vamos seguir um determinado trajeto. E vocês estão tendo que refazer esse trajeto com o avião voando, né? E mais grave, como você falou, nós não temos a certeza que é uma crise completamente diferente. Como que esse cenário vai se dar, né? O nosso longo prazo hoje é um mês, né? O médio prazo é uma semana e o curto prazo é um dia. Como é que é refazer um planejamento estratégico tão intensamente no prazo tão curto? Sem dúvida é um grande desafio, né? Felizmente na empresa a gente tem uma equipe bastante coesa e capacitada, então a gente tem aí conseguido, né, fazer gestão dessa crise dentro das lideranças da empresa de forma bastante satisfatória na nossa opinião. Bom, o que muda, né? Primeiro, eu acho que a reação que os mercados tiveram a esta crise é bastante desproporcional, tá? Eu acho que o cenário, outro dia, né, vi até um grande gestor de fundos, o Luiz Stuhlberger da Verde, numa live que teve com ele recentemente, se não me engano, organizada pelo Banco Itaú. E assim, ele falou uma coisa muito interessante, né? Falou, se você pegar o mercado de equities, né, e você colocar um ano de zero de rentabilidade para as companhias, ao longo do tempo, né, quando você compra uma ação, né, você leva em conta todos os lucros e fluxo de caixa que vão ter aí nos próximos 20 anos. Quando você traz isso a valor presente, segundo ele, existe aí uma perda de valor em torno de 5% para a empresa, né? E nós vimos o mercado acionário corrigindo quase que 50% para baixo, né? Então, acho que, sem dúvida, a crise ela é muito forte, mas eu também tenho certeza de que ela é passageira, né? Quanto tempo vai durar? Se vai durar 6 meses, 1 ano? Olha, não sabemos, né?
O que a gente sabe é que tem muito dinheiro, muitas pessoas focadas, né, e governos focados em resolver este problema. Então, se uma vacina antes demorava um tempo, né, X, Décadas. hoje eu entendo que ela vai demorar um pouco menos de tempo, porque tem muita gente tentando a mesma coisa, né? Além dos tratamentos um pouco para conter aí os sintomas da pandemia. Então, eu acho que o mercado financeiro, né, se antecipou, e nós, na Mitre, a gente sempre procura manter, né, o nosso foco 100% em melhorar os nossos produtos, escolher muito bem os terrenos e ganhar eficiência operacional. Então, a gente, nesse período, se voltou ainda mais para dentro da empresa para ganharmos eficiência operacional ainda maior e melhorar os nossos produtos, né? Então, sem dúvida, eu acho que a empresa, mais uma vez, né, a gente passou aí por uma crise bastante severa e ainda estamos passando por ela, né, não com muito certo horizonte de quando sairemos dela, mas com a convicção de que sairemos, né? E com isso a gente consegue, né, colocar a empresa ainda mais eficiente. Obviamente que é uma crise ruim, né? Ninguém gostaria de estar onde hoje nós estamos aí lidando com esse problema enorme. Mas eu acho que assim, a empresa, a gente cada vez mais pensar na operação e melhorar os nossos produtos é o que de fato vai nos diferenciar. Falando então em relação a produto, Fabrício, muito se fala, o mote do mercado, vocês também atuavam no mercado de nicho para investidores com apartamentos menores, né? Falava da ideia do compartilhamento, da redução de metragens, porque as pessoas não querem viver dentro do imóvel, elas querem viver fora, ou tudo integrado dentro do imóvel. Você acha que haverá alguma mudança comportamental, em especial nesse processo de compartilhamento, ou você acha que não, isso é só uma interrupção, mas a gente deve voltar àquela tendência? Olha, Fábio, acho que é uma boa pergunta. A minha visão, né, é que as coisas mudaram sim, né? A tendência de moradia para unidades menores e mais compacta, ela é uma tendência independentemente de Covid, ela é uma tendência mundial e aqui no Brasil acho que não vai ser diferente, tá? Porém, o Covid traz algumas novas realidades, né? A primeira é que o home office de fato funcionou bem, né? Nós mesmo na Mitre tínhamos aí um preconceito enorme com home office e fomos surpreendidos positivamente, né? Ao longo aí desse período, a gente está 100% em home office, os trabalhadores do escritório, eu inclusive. Então, a gente assim realmente pôde experimentar o home office e entender que ele funciona. Então, eu acho que mais empresas vão começar a utilizar home office, né? Vamos dizer, né, que você use o home office uma vez por semana, né, ou por aí. Mesmo assim, né, então a gente agora tem que pensar no nosso empreendimento para essa nova realidade. O que ele precisa ter para possibilitar as pessoas a trabalharem lá? Felizmente, né, a gente na Mitre e até usa bastante aí o trabalho de vocês, né, como pesquisadores e que a gente gosta muito, mas a gente procura se antecipar a tendências, né? Então, felizmente, os nossos empreendimentos todos, por exemplo, têm coworking muito bem equipado e isso já tem mais ou menos uns 3 anos que a gente vem, né, nesse processo cada vez mais aumentando o uso de coworking. Hoje, todos os nossos produtos, por exemplo, têm coworking, tá? Mesmo os em execução, a lançar. Então, isso foi aí uma escolha acertada e acho que essa crise acelera este processo, né? E também acho que os apartamentos, né, vão ter que se adaptar um pouquinho também a essa realidade aí né, das pessoas passando mais tempo dentro dele, de ter algum tipo de estrutura para montar um escritório. Então, da nossa parte, é mais ou menos assim que a gente enxerga. Talvez, então, o segmento que mais sofra nesse período não é o segmento que a Mitre atua, é o de escritórios, né? Como você falou, se cada um trabalhar pelo menos um dia em casa, é 20% menos espaço que você precisa, né? Porque vai ter 20% a menos pessoas todos os dias na empresa, né? Então, esse é o segmento que talvez a mudança seja mais radical. Eu acho, sim. Também acho que, assim,
No caso de São Paulo, especificamente, a gente já vive um mercado de relativa escassez, né, de lajes corporativas e tal. Uhum. Mas, sem dúvida, quando você projeta a demanda futura, essa demanda vai ser significativamente menor por conta desse fenômeno das pessoas talvez começarem a trabalhar em algum percentual de tempo na sua casa, né? A gente tem ouvido cada vez mais ao longo do último ano também empreendimentos que passaram a ter um espaço para receber encomendas, inclusive eventualmente frigorificada, né? A pessoa recebe alguma coisa ou algum tipo, enfim, de coisa de carga viva, algum animal, alguma planta, e passaram a investir mais então de ter um espaço depósito coletivo dentro do empreendimento. Vamos dizer, quase como um mini self-storage do empreendimento. E nos Estados Unidos eu já vi muitos empreendimentos com o seu próprio self-storage, né? O que aqui a gente chama de ter um junto à garagem, né? Que daí é mais comum quando você tem um depósito junto com a garagem, né? Mas aí é para empreendimentos maiores, não necessariamente menores. Você acha que talvez passe e aqui a gente passou a ver também, isso é muito comum. Hoje, por exemplo, de manhã mesmo, chegou uma encomenda e a gente descontaminou a encomenda antes de entrar ali, né? Vai lá, passa um paninho com álcool, alguma coisa, porque muita gente pode ter manuseado. E eu ouvi alguns arquitetos falando que estão começando a colocar em desenvolvimento de projetos espaços para descontaminação ou algo parecido, né? Vocês já chegaram a falar algum disso ou já chegaram a ouvir? Olha, a gente já chegou a ouvir, porém, nesse sentido especificamente, toda essa área de delivery, área, né, de guardar comidas e refrigeração, essas coisas, a gente também já tem incorporado aos nossos projetos, tá? Agora, essa questão específica sobre descontaminação, ter um lugar dentro do empreendimento para se fazer isso, acho que ainda vai ter aí algum aprendizado para fazer isso da forma correta, né? Vocês estão crescendo. Uma coisa é vocês procurarem terrenos, né, Fabrício, perto de estações de metrô, de eixos de transporte, quando você tem um porte. Agora, quando você vai multiplicar esse porte por 2, 3, 4, começa a ter mais escassez na busca desse mesmo tipo de terreno. Vocês estão ampliando daí o espectro de produtos que vocês vão estar atuando ou de cidades? Olha, cidades não, definitivamente. A gente tem um foco bastante específico no nosso segmento de mercado. A gente não pretende alterar esse foco. E também acho que a cidade de São Paulo, ela é quase um país por si só, né? Então ela tem bastante oportunidades e a gente é uma empresa que não quer ficar enorme de tal forma que isso leve a uma rentabilidade menor da economia e não necessariamente acompanhada de uma geração de valor para os acionistas. Então, a gente tem um foco muito específico, que a gente quer manter esse foco. Obviamente que os nossos produtos, eles mudam assim, repetidamente, porque a gente vai aperfeiçoando os empreendimentos, né? A gente pesquisa muito como que os clientes vivem, né, depois que a gente entrega cada empreendimento. E com isso a gente vai tentando melhorar os empreendimentos que a gente está construindo, né? Então, é um processo perene, é um processo do nosso dia a dia, mas o foco regional e o foco no nosso segmento de mercado não muda. E vocês estavam prevendo o lançamento para esse ano, naturalmente. Vocês já refizeram o planejamento de lançamentos ou ainda estão avaliando o momento para poder dizer, não, realmente, vamos lançar em junho, ou em agosto, ou em setembro? A gente ainda está avaliando isso, né? Como são muitos fatores que não necessariamente dependem, né, de nós ou de governos ou nada assim, é muito aí em função né, da propagação desse vírus e os efeitos que isso vai trazer. Então a gente está assim ativamente observando e participando de vários debates com todas as entidades do setor que estão bastante unidas, né, tentando buscar soluções para que não haja uma parada, né, que vai acabar
colocando aí a economia, né, num risco muito grande, e ao mesmo tempo tentando aí buscar formas, né, de não contribuir para o contágio, né, fazendo isso e dessa forma buscar formas seguras, né, de o setor continuar crescendo, continuar lançando, gerando emprego e produzindo moradia para a população. Você acredita que vai mudar a forma de lançar os seus empreendimentos? Eu tenho discutido bastante com nossos clientes que é muito comum a gente fazer o evento de lançamento, chama, dependendo do porte de empreendimento, 200, 300, 400 pessoas, faz aquele auê positivo, as pessoas se empolgam, assinam, bate o sino, cada um de um jeito, né? Porque a venda de um produto em obras, ela não tem um volume muito grande de pessoas visitando continuadamente. É mais simples de você fazer lead pela internet, agenda, a pessoa vai no horário marcado, coloca luva, máscara e vê o empreendimento ou na imobiliária ou no próprio decorado, etc. Mas um lançamento sempre demandava um maior volume de equipe comercial e, naturalmente, o maior volume de equipe comercial gerava um maior volume de possíveis clientes, porque o objetivo é vender muito no lançamento. Esse ponto especificamente, o que você acha que pode mudar? Porque na nossa leitura, Fabrício, a gente não vai fazer como na Coreia do Sul ou em Israel e acabar com o vírus, né? Conseguir claramente isolá-lo e ter uma vida razoavelmente normalizada, né? Fica 2 meses muito fechado, mas consegue praticamente eliminá-lo. Agora até a Nova Zelândia também já está aí há 3 dias sem caso. Hoje é dia 5 de maio, está 3 dias sem nenhum caso novo. Aqui não parece que vai ser assim, aqui nessa parte do Ocidente, eu não digo só Brasil, né? Mesmo Estados Unidos, talvez França, Espanha, vão ter que conviver com o vírus até aquela vacina e os tratamentos. Então, a gente não vai ficar 1 ano sem lançar, né? Até porque a gente não vai estar nesse pico da pandemia durante 1 ano, vai ficar em um período. Mas se a gente não vai poder ter aglomeração depois da pandemia, vocês estão imaginando mudanças no processo de lançamento? Olha, também acho que é uma boa pergunta. Eu acho que essa questão, como você bem colocou, ela vai se alongar, né, aí pelos próximos meses. O que eu penso é o seguinte: primeiro, cada vez mais o uso de ferramentas digitais para vendas, tá? Hoje, a gente tem praticamente 100% das nossas vendas de forma digital, né? Ainda tem alguma que é oferta ativa dos corretores, e tal, mas predominantemente digital, né? A gente, felizmente, tinha se antecipado a essa tendência e já no último trimestre do ano passado, em novembro, por exemplo, nós lançamos em torno de 300 milhões de reais, tá, no mês. E a gente assinou todas as unidades digitalmente, né, desde então, naquela ocasião e desde então. Então, para nós foi algo assim bastante importante ter se antecipado, né? Com isso a gente conseguiu sofrer um pouco menos, né, do que o mercado na venda, sobretudo de estoque, né? A gente ainda não lançou nenhum produto na crise, mas sem dúvida estamos aí monitorando, né, e revendo o nosso cronograma para decidir exatamente quando que a gente vai fazer esse movimento. Porém, eu acho que, sem dúvida, as ferramentas digitais, né? A gente tem tour virtual em todos os nossos produtos, tem ali um live conversando com qualquer corretor nosso na hora. Então, a gente procurou, né, se antecipar e também já oferecer todo esse tipo de ferramenta. Hoje, se o cliente quiser, ele faz um processo de venda 100% online, sem ter contato com ninguém, além de um contato virtual, né? Antes da crise, de custo, Fabrício? Não, na verdade é mais barata essa venda, porque a gente não precisa fazer toda a campanha offline, sabe, jornal, isso, aquilo. Então a gente consegue reduzir custo vendendo desta forma, que eu acho que é um ganho de eficiência aí que vai ser experimentado pelo setor como um todo, tá? E a questão legal, desculpa, mais uma coisa, tem muita gente me perguntando, e a questão legal do contrato assinado digitalmente? Não tem nenhum problema. Contratamos pareceres aí dos melhores advogados
e eu acho que a justiça brasileira também tem evoluído, né, para várias aí com processo digital, né? Então acho que essa questão de documento assinado digitalmente ter validade, eu acho que isso já é plenamente superado, inclusive já com jurisprudência, tá? Então, essa forma de lançar vai mudar, né? E como, né, a gente tenta reproduzir virtualmente uma realidade cada vez mais próxima, né, do que é realmente estar ali fisicamente. Uhum. Mas também a internet, ela traz algumas ferramentas bastante importantes, né, que o mercado offline não tem, né? Então acho que a experiência toda do cliente se você comparar a experiência inteira digital com todos os recursos que pode se usar, como qual que é a vista de cada andar, quais são as Uhum. opções de planta, a gente tem também opções de revestimento. O cliente ele faz tudo isso e vê o apartamento dele como é que vai ficar. Então acho que essa experiência é bem rica, né? A gente perde um pouco em algumas coisas, mas também ganha muitas outras coisas, né? E acho que para as empresas particularmente esse processo também acaba sendo menos oneroso, né, do que um processo offline. Mas assim, acho que ainda é uma realidade que o mercado ainda está assim testando muitas soluções para ver qual delas que realmente a gente vai manter para longo prazo, né? Acho que é um período de aprendizado para todo mundo e estamos, mas o que eu vejo, tá? É um debate, né, bastante fundamentado em dados técnicos com grandes infectologistas e pneumologistas que a gente tem conversado aí dentro das entidades do setor, governo e vários entes, né, e várias entidades. Então, isso eu acredito que o que vai acontecer que deve existir uma grande proteção, né, sanitária dentro dos Uhum. estandes de venda, né? A gente já tem feito isso nos nossos que estamos construindo, um Uhum. espaçamento maior entre as mesas, a distribuição de máscara para todo mundo que fica dentro do plantão, Uhum. álcool gel, todo tipo de assim, todo tipo de medida para mitigar a propagação desse risco. Então, existem formas super seguras de se Uhum. fazer isso, né? Desde que as pessoas sigam essas recomendações dos profissionais de saúde. Eu acho que o mercado tem total condição de reabrir os estandes e de forma bastante técnica e com auxílio e com disciplina conseguir fazer com que as pessoas frequentem o plantão de vendas sem se colocar numa Sem dúvida. situação de risco. Tem mais duas perguntinhas que eu queria fazer para você. Uma sobre o passado. A gente está falando bastante sobre o futuro, mas a gente gosta, quando conversa com o incorporador, com o desenvolvedor, de falar também de um projeto que é especial para ele, né? Bom, você está 12 anos na empresa de 50 anos e qual que é o teu, aquele que você tem um carinho especial? É uma boa pergunta. A gente incorporador, a gente se envolve muito em todos os nossos produtos, né? Como muito É filho, né? Você muito, teria, não? é muito difícil a gente, de fato, escolher, né, um da nossa lista. Mas eu acho que, sem dúvida, essa linha House Mitre que a gente desenvolveu, para mim, é fascinante. Assim, o produto é muito legal, as áreas comuns, assim, melhores possíveis, plantas. Então, realmente é algo que nos dá bastante satisfação em ver os empreendimentos, né, ficando prontos e em execução. Já tem produto pronto do House Mitre. Agora a gente entrega o da Vila Mariana, que foi o primeiro da linha House, né? E o resto aí está em execução. Legal. E para encerrar, uma pergunta que é difícil também. Essa é uma pergunta que para nós no mercado ninguém gostaria, mas todo mundo faz para nós o tempo inteiro. Você acha que haverá impacto no preço de vendas nos próximos projetos aí? Essa pergunta também é bastante interessante. A gente pensa muito sobre isso, né? A forma como eu vejo isso,
existem duas consequências grandes, né, em relação à pandemia que devem, né, afetar o mercado no futuro. Bom, uma é o processo, né, de volta, né, ele não vai ser do dia para a noite. Então, nós vamos ter aí uma coisa gradativa, com bastante responsabilidade, seguindo as normas, a gente vai conseguir controlar essa epidemia e acredito aí que vamos voltar para uma rota de crescimento bastante similar ao que a gente vinha experimentando, né? A dinâmica de oferta e demanda dentro da cidade de São Paulo e nível de estoque, a gente viu o mercado praticamente parar, né? Pelos últimos 5 anos aí foram anos, né, razoavelmente difíceis até o ano de 2019, então os últimos 4 anos, né, foram particularmente bastante desafiadores até o ano passado em que a gente de fato teve um crescimento maior dentro do mercado. Então, eu acho que, olhando São Paulo em particular, que é a região que a gente conhece bem, eu acho que esse 1 ano, 6 meses ou X tempos aí, que a gente ainda não sabe quanto tempo vai ser, eu acho que eles não serão suficientes para realmente impactar significativamente essa dinâmica de oferta, demanda e estoque dentro da capital, que já veio, né, de um processo aí de vários anos formando isso. Então, acredito que os fundamentos ainda estão aí, né? Você pode jogar a expectativa que havia 6 meses, 1 ano para frente, mas eu acho que o nível, né, de vendas e a dinâmica de mercado não tem fundamentalmente nenhuma alteração significativa a médio e longo prazo, que eu entendo. Obviamente não vai voltar do dia para a noite, mas um processo aí que já deve começar. Agora, tem um outro componente que é muito importante, né, que são as taxas de juros, né? Então, essa crise, ela de fato, ela traz para o mercado uma mensagem, né, e a gente viu isso acontecendo no mundo inteiro, que as taxas de juros vão continuar caindo e devem ficar muito, muito baixas por um bom tempo. Isso traz um benefício muito grande para quem está querendo comprar imóvel, né? Porque agora é uma oportunidade única, né? Você vê o juro no Brasil indo para 3%, né? Segundo aí os especialistas, nos próximos meses. Então, é um momento histórico da economia brasileira e, sem dúvida, o setor imobiliário é aquele que mais depende do crédito e tem um crédito muito longo, né? Então, com isso, a mudança, né, dessas taxas, ela altera significativamente a capacidade de compra, né, dos clientes e, portanto, né, quando você olha a nossa pirâmide de renda, que você conhece muito bem, a cada 1% que a gente reduz a taxa, tá? No nosso caso, mais ou menos um financiamento, vamos pegar uma linha raízes, que é mais ou menos R$300 mil, cada 1% que cai mais ou menos R$300 de parcela por mês, né? Como o banco exige por volta de 30% a 1/3 comprometimento máximo da renda, né? A cada R$300 a menos numa parcela, a família tem que pagar R$1.000 a menos. Então, quando a gente vê esse movimento acontecendo e a pirâmide de renda, né, da nossa economia, a gente vê que quando você começa a baixar essa barra forte, traz muita gente nova para o mercado, né? Pra você ter ideia, a gente fez um estudo até com o Banco Bradesco há uns 6 meses atrás, em que a gente calculou o impacto, né, desses 2% que havia acontecido em torno de 200 basis points nos financiamentos. Isso significou que um mercado como a nossa linha Raízes, por exemplo, crescia 2,5 vezes o que era antes. Então, isso também, né, aí você pega o cliente que estava ali num produto, eventualmente raízes de 3 dormitórios, com essa redução, e eventualmente ele consiga pular para um house, entendeu? Então, a gente vê uma nova demanda vindo para o mercado de renda média, que sem dúvida
vai ser um componente também bastante significativo nos preços de equilíbrio. Dito isso, eu não vejo espaço para que os imóveis caiam de preço. Tá? Tenho visto por parte dos clientes uma procura, mesmo neste momento de crise, cada vez maior pelos investidores, né? Que estão vendo lá as aplicações, né, rendendo muito pouco, e quem foi se aventurar um pouco no mercado, né, de bolsa, renda variável, acabou sofrendo bastante e agora começou a ver que, na verdade, não é só alegria e que os mercados são muito arriscados, né? Então, eu vejo uma volta para aquele conceito de vou guardar minha poupança em forma de imóveis e vou fazer uma carteira imobiliária. Tem a vantagem também que se protege da inflação, que é um fantasma aí que continua assombrando nós brasileiros. E, além disso, hoje o cliente consegue, né, também, se precisar, tomar crédito com taxas bastante vantajosas por período longo. Então, eu não vejo essa dinâmica mudando muito para favorecer qualquer diminuição de preço de venda. Pelo contrário, tá? Eu acho que essas taxas de juros muito altas, uma vez a gente passando essa fase mais aguda da crise e entrando aí num decrescimento, né, desse estado da pandemia, eu acho que a gente vai ver um preço de equilíbrio maior do que a gente viu, do que a gente esperava anteriormente. Porque na prática, uma menor taxa de juros, você pode, como incorporador, passar uma parte disso para o consumidor, mas você melhora a tua margem também porque ele consegue comprar mais, né? Você não precisa estar trabalhando com o preço, você consegue estar trabalhando com o fluxo de pagamento, né? Sim, sim, assim, eu acho que com os preços subindo, as empresas que tenham se posicionado corretamente vão experimentar algum ganho de margem de médio e longo prazo por conta desse fenômeno aí que a gente está agora experimentando. Viva finalmente uma taxa de juros baixa, né? O Brasil completamente a forma de se pensar, né? Era realmente um problema sério da economia. Torço, né, para que as nossas autoridades governamentais tenham bastante responsabilidade, né, para não descontrolar as finanças públicas, né, para que a gente continue aí nesse patamar baixo de taxa de juros e, com isso, incentivando aí a atividade econômica. Legal. Fabrício Mitre, foi um grande prazer ter você aqui conosco, né, contando um pouquinho da história e dividindo também a tua perspectiva para esse momento. Desejo um super sucesso, somos parceiros aí há algum tempo, é muito bom trabalhar com vocês, vocês têm uma visão bem moderna, e não apenas moderna, como de busca de eficiência contínua, tanto que isso apareceu diversas vezes, né, no que você veio falando aqui na nossa entrevista. Foi muito bacana, muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. É sempre um prazer aí falar contigo, aprender também, ouvir um pouquinho aí das provocações que você faz, né, em relação ao futuro. E muito obrigado aí. Legal. A quem está nos ouvindo aí, por favor, não esqueça de curtir o vídeo, distribuir. É importante que esse vídeo passe para as várias pessoas. A gente tem feito muita live, as pessoas têm feito muita live. Eu tenho brincado até, Fabrício, que agora eu tenho medo de abrir a geladeira e ser uma live de dentro. Live, né? Mas a gente gosta também do formato de entrevista porque ele permite a gente refletir. Meu filho acabou de passar aqui por baixo, inclusive. Né? Eu vi. Permite a gente refletir um pouco e falar algumas outras coisas com mais pausa, não apenas naquele meio daquele agito. Então, não esqueçam de seguir o canal da Brain aí no YouTube. Obrigado por estar conosco e obrigado mais uma vez, Fabrício. Até mais. Obrigado a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.